Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aqueles que têm sabedoria, ouçam o que ele diz. Porque aqueles que são ignorantes e estão mergulhados em densas trevas, ainda que conheceram plenamente a verdade, mas preferiram trilhar a injustiça, a mentira, ávidos pelo lucro, e ainda dizem que, na verdade, iriam se manifestar nos últimos tempos. Na verdade, está sendo conhecido por aqueles que outrora ainda estavam com escamas em seus olhos. Mas vós já estáis no mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor os conhece, assim como aqueles que têm o Espírito os conhece. Tanto os deste continente, como se atravessar o oceano e for a outros continentes, ele nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Tanto aqueles que, quando ele declarou sendo o Senhor do sábado, mudaram o calendário para o domingo, tanto aqueles que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás, aqueles que ambiciosos, gananciosos, que se juntam a partidos políticos, aqueles que dizem Apocalipse 13, abriremos um partido e seremos ladrões e roubadores, e se estampa com uma estrela. Tanto o outro que se diz, no momento de pandemia, pagaremos 3 parcelas de R$ 600 aos necessitados, achando que estaria os marcando com a marca da besta, tudo segundo a sua ignorância, segundo aqueles que se julgam. Abriremos uma marca de um veículo onde nós confiamos nos cavalos, assim como aqueles que colocam a marca de até mesmo uma fruta com uma mordida, para querer elucidar que na verdade ama o pecado e a injustiça. Outros preferem, na verdade, como ao sangue dos bodes, e colocam também em marcas automotivas, outros que na verdade, porque a palavra diz que nem sempre os mais velozes ganharão a corrida, e na verdade insultam a ser velozes, como aqueles que estão sempre obstinados pela força e não sabem o que vem a ser piedade. Um exercício físico traz os seus efeitos, mas a piedade não somente para esta vida, assim como na vida vindoura, se não compreenderes o que vem ser piedade e amor e benignidade ao seu próximo, do qual vós não tenhais zelo nem para com a vossa alma, quanto mais para com o próximo, e estão desqualificados, avarentos, soberbos, insolentes, vos diz o Senhor, e ainda achai que a palavra meramente humana, que ele me julgue entre mim e vós, aqueles que na verdade instituíram uma moeda. Quando se há de viajar, tem que ir nas suas casas de câmbios para trocar a moeda, assim como para os negócios entre províncias. Tudo, na verdade, vós já tinham demonstrado a vossa falta de sabedoria e o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, pois estão sempre na rebeldia, estão sempre no seu eu, no seu orgulho, na sua prepotência. Aqueles a que adoram o Mamon, onde tem
as suas bolsas de valores. Alguns dizem: vai, tourinho, o seu bezerro de ouro, o seu mamon. Vejam o que o Senhor está a proceder, o reboliço que ele está a causar em vosso meio. Vós sereis motivo de vergonha. Muitos dirão: aonde está aqueles que armazenavam grandes fortunas e diziam que eram sempre obstinados pelo sucesso, segundo as suas bolsas de couros, segundo os seus produtos excelentes, os seus cosméticos, as suas joias? Virará pó do dia para a noite o que o Senhor está a fazer convosco. Enquanto aqueles que seguem aprendendo dele na humildade e manso de coração, o Senhor é como no cativeiro de Jó. Muitos do dia para a noite que tinham muito e nada terão. Outros que estavam no lixo, ele tira do montouro e os levanta para fazer o que aqueles que ali estavam, na verdade, no alto, não souberam fazer, usufruíram para si mesmo e não tiveram zelo para com a alma do próximo. Ainda dizem: temos muitos funcionários, muitos empregos, geramos impostos ao governo. Na verdade, esta não é somente a finalidade daqueles que assim procedem, porque o Senhor conhece a intenção do vosso coração e sabe que estão, na verdade, querendo se justificar a si mesmo diante dele, porque estão segundo ali aquele que queria dizer: e quem é o nosso próximo? Querendo se justificar por não fazer nada pelo próximo. Aonde lembrai-vos da parábola do bom samaritano. Na verdade, se julgam estar ajudando, mas estão como aqueles que, como ali, salteadores, espancando e deixando aquele ali ao chão ferido, enquanto o bom samaritano veio e ali cuidou daquele que estava como seu próximo. Assim como muitos julgam sacerdotes e passam de passo largo, muitos que se julgam levitas e passam de passo largo, não sendo nada, porque o Senhor não os conhece e os dirá naquele grande dia: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sejais lançados no lago de fogo, aonde o seu verme não se queima. Aqueles que depositam a confiança ao invés de confiar na luz que criou a maior lumiar, o sol, para governar o dia, e na verdade fez a menor para governar a noite, e eles, ao invés de adorar a luz excelente que tudo formou, adoram o sol, adoram a lua, adoram cachoeiras, rios, tomam banho e se dizem: estamos limpos, e na verdade não lava da sua imundícia. Hipócritos, porcos e malditos, o Senhor está a ponto de os vomitar, aqueles que se julgam limpos e não lavam da sua imundícia, pois rejeita aquele que podia o justificar. Grande é a ruína, destruição e caos sobre todo o mundo. Contemplai e vede quão grande ruína e destruição para alguns, assim como livramentos e galardão como recompensa para outros, assim vos diz o Senhor.